Pai do Senhor, queridos, boa noite. Amém. Abra sua Bíblia. João, capítulo 20, versículo 27. Eu vou demorar muito, vou tentar ser o mais breve possível. João, capítulo 20, versículo 27. Diz assim, querido: então ele disse a Tomé, caso Jesus, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe aqui a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejais sem fé, mas crente. Não sejais sem fé, mas crente. Pode sentar, querido. Hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre cicatrizes. Cicatrizes necessárias para nossas vidas. Existem coisas que marcam a nossa vida, marcam a nossa trajetória, e muitas delas nós carregamos para sempre. Essas coisas, elas podem variar entre coisas boas, coisas ruins, a nossa primeira paixão, nossa primeira decepção, nosso primeiro emprego. Não sei se você se lembra do seu primeiro emprego. Eu lembro do meu primeiro emprego, McDonald's, Ronald McDonald's. Eu fui trabalhar no McDonald's. Eu digo que tem que ser o primeiro emprego de todo jovem, todo adolescente. McDonald's, você aprende tudo, ao mesmo tempo. Nossa primeira conquista, você se lembra da sua primeira conquista? Nossos casamentos, nossos filhos, são coisas que marcam a nossa trajetória, marcam a nossa vida. Mas hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que todos nós carregamos. Existe uma pessoa aqui neste lugar, ou na face da terra, que não tem. São cicatrizes. Elas podem ser físicas ou podem ser emocionais, mas são marcas de momentos que mudaram a nossa vida. Muitas vezes tentamos escondê-las, como se fosse um sinal de fraqueza, ou talvez por medo de sofrer novamente aquilo que te fez ter essa cicatriz. Mas Deus tem um plano, querido, para cada uma dessas marcas que você carrega com você hoje. Sejam elas dolorosas, sejam elas de felicidade. Existe um plano, existe um motivo no qual você carrega essa cicatriz com você. As cicatrizes são uma resposta do nosso organismo, do nosso corpo, a lesões ou traumas da nossa pele, do nosso corpo. O processo de cicatrização é fundamental, querido, para proteger o seu corpo. É fundamental. Quando você se machuca, existe um processo na sua pele, no seu corpo, que faz cicatrizar. Se aquela ferida ela não cicatrizar, você pode pegar uma bactéria, você pode sofrer consequências maiores. Então, é fundamental, querido, essa cicatriz, essa cicatrização. As cicatrizes, elas contam histórias, lutas, derrotas e vitórias. Para muitos, querido, elas podem parecer imperfeições ou sinais de fragilidade. Mas para quem tem um olhar especial, um olhar mais apurado, aguçado, um olhar de alguém que reconhece o valor de uma peça rara, essas marcas se tornam algo de valor inestimável. Elas nos lembram de que sobrevivemos, do quanto crescemos e de como Deus nos moldou através destas experiências. Hoje, eu gostaria de falar sobre cicatrizes
necessárias. Gostaria de mostrar para vocês como essas cicatrizes não só são necessárias, mas também preciosas para o nosso crescimento, para que possamos viver o propósito de Deus em nossas vidas. Todos nós carregamos essas cicatrizes, carregamos essas marcas conosco. Talvez você hoje esteja presente aqui no culto de quarta-feira, e eu fico muitas vezes indignado pelo fato de a igreja em si, como um todo, não só Palmeiras, não se atentar para isso, querido, a importância de estarmos em um culto como esse, um culto de cura, um culto de libertação, um culto de oração, onde cicatrizes elas são formadas, mas cicatrizes são curadas aqui neste lugar. Aqui existe um processo de cicatrização, é na oração, é na adoração. Mas muitas das vezes estamos desligados e não queremos viver isso. Eu separei alguns tópicos, meu irmão, e eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro dele fala sobre as cicatrizes de Jesus, o qual nós lemos agora em João 27. O versículo que nós lemos, ele nos leva a cena em que Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição. Ele poderia ter ressuscitado com um corpo perfeito, sem marcas nenhuma, mas escolheu manter essas cicatrizes. Mas por quê? Jesus escolheu manter as cicatrizes que o fizeram sofrer, que o fizeram morrer. Por quê? Eu separei aqui alguns porquês para que possamos refletir nessa noite. Primeiro porquê, prova de sua vitória. As marcas de Jesus eram evidência de que ele venceu a morte. Assim como um colecionador vê valor em itens que carregam histórias e singularidades, as cicatrizes de Jesus não eram sinal de derrota, mas de triunfo. Elas mostravam que ele passou pelo sofrimento, venceu e saiu transformado. Cada marca falava da redenção e glória, um lembrete visível de que o propósito de Deus é maior que a dor que enfrentamos. O propósito de Deus para mim e para você é maior que você está carregando hoje de dor, de sofrimento, de angústia, de derrotas, que talvez para você não tenha mais jeito. Para você é o fim, para você é a morte. Querido, mas tudo tem um propósito debaixo do céu, e o Senhor tem um propósito para essa dor que você está carregando. Aonde? Que tristeza, que coisa ruim, porque o Senhor me faz sofrer desse jeito? Tudo tem um propósito. Isaías 53, versículo 5 vai dizer: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O segundo porquê, conexão com os incrédulos. Tomé só acreditou ao tocar as cicatrizes de Jesus. Ele não acreditava, ele não tinha fé o suficiente. Assim como um colecionador vê valor em objetos que carregam histórias únicas, as cicatrizes de Jesus demonstravam que ele havia vivido e superado um sofrimento profundo. Da mesma forma, as nossas cicatrizes, que podem parecer perfeitas aos olhos do mundo, tornam-se testemunhos poderosos de transformação e de graça. Elas são marcas que outros podem enxergar como provas vivas do poder de Deus para restaurar, curar e dar um novo significado ao que foi quebrado. Elas são marcas que outros podem enxergar como prova viva. Jesus, querido, nos ensina que cicatrizes podem ser uma ponte para testemunhar o amor de Deus. Um exemplo, o apóstolo Paulo, que carregava em si as marcas da perseguição, do sofrimento que enfrentou por causa
causa do Evangelho. Ele diz: trago no meu corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6:17, mostrando que as suas cicatrizes eram apenas físicas, mas também espirituais. Marcas que não o fizeram retroceder. Marcas que não o fizeram parar. Marcas que o fizeram lembrar de onde Deus o tirou. Marcas que moldaram o seu caráter, refletindo a fidelidade, o amor de Deus por meio da sua dedicada vida a Cristo. Aquilo que você carrega hoje, querido, que para você é uma dor, um sofrimento, para outros pode ser o início dele não desistir, dele não parar, dele continuar lutando, dele continuar enfrentando. Existe aqui nessa igreja um projeto Moça Bonita, que trata de mulheres com câncer. Muitas ali já passaram pelo processo, já enfrentaram, já venceram, mas continuam no projeto. Por quê, querido? Para dar força, para apoiar, para dizer: você consegue também, você vai conseguir. As marcas ainda estão nela. A dor que ela passou a fez sofrer, mas não a fez parar, não a fez retroceder. Talvez você está passando por um processo complicado hoje. A nossa vida, querida, é cheia de altos e baixos. Não acredite você que por ser crente, por ser evangélico, você está imune aos problemas da vida. Não, não está. Nós podemos passar por isso. Nós temos um Deus, meu irmão, que luta por nós. Nós temos um Deus que pode fazer o impossível acontecer na minha vida, na sua vida, na igreja dele. Então, por que nós vamos parar? Por que nós vamos retroceder? Paramos de crer? Paramos de confiar? Só acreditamos quando tudo vai bem? E quando as marcas chegam? E quando as feridas elas são abertas? Como nós nos comportamos diante disso? Aquilo que você carrega, a cicatriz que você leva com você, pode ser um exemplo de vitória para outras vidas. Você, meu irmão, é um testemunho vivo daquilo que Deus fez e pode fazer. Não só na sua vida, na vida do seu irmão que está do seu lado, na vida da igreja, na vida do teu amigo, na vida da tua família, dos teus familiares, do teu vizinho. Você é a prova viva. Nós já tivemos aqui, nesse pouco tempo que estamos aqui, em Palmeiras, testemunhos de vitórias. Domingo, se não me engano, retrasado, Mateus deu o testemunho dele aqui, do processo que enfrentou. As cicatrizes ainda estão com ele. Isso não vai ser apagado, porque vai fazer ele lembrar que Deus fez com ele. E o testemunho dele serve para mim e para você continuar perseverando, continuar lutando, não desistir, continuar adorando, continuar buscando, continuar crendo. Nós temos que ser assim, querido. Firmes no propósito que o Senhor tem para mim e para você. Segundo tópico, querido, as cicatrizes que carregamos. Todos passamos por momentos dolorosos, perdas, traições, fracassos, enfermidades. Essas experiências deixam marcas, mas cada cicatriz conta uma história importante em nossa vida. E aqui botei alguns exemplos de cicatrizes. E a primeira é cicatriz como memória. Elas nos lembram de onde Deus nos tirou. Assim como Israel lembrava da escravidão do Egito, as nossas cicatrizes nos fazem recordar quando Deus é poderoso para nos libertar.
Imagine um colecionador, estou falando sobre um colecionador, que encontra um objeto raro, marcado pelo tempo, com sinais de uso, desgaste. Para muitos esse objeto seria visto como imperfeito, sem valor, sem importância nenhuma, mas para o colecionador, ele entende que cada marca conta uma história, agregando ainda mais valor ao item. Assim também são nossas cicatrizes. Cada uma delas carrega uma narrativa de livramento e transformação, evidenciando a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Elas nos mantêm conectados à nossa origem e à fidelidade divina que nos sustenta. Salmo 103, versículo 12 diz: bendizei a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Essas cicatrizes, querido, como memória, nos fazem lembrar de onde Deus nos tirou, daquilo que Ele fez por nós, para que quando pensarmos em desistir, pensarmos em parar, possamos nos lembrar aquilo que Deus já fez. E é sinal, querido, que Ele pode fazer de novo. Eu não sei o que você vem passando, eu não sei o que você vem enfrentando, e você não sabe o que eu passo. Mas uma coisa é certa, querido, o Senhor pode fazer de novo, na minha vida e na sua vida. Então não pare, meu irmão, não desista. Eu falei aqui na escola dominical uma vez, fazendo uma reflexão, que foi na consagração do Jacó, que a frasezinha que eu carrego na minha vida: continue a nadar. Continue a nadar, querido. Continue nadando em busca do seu propósito, daquilo que você almeja. Não desista, não pare diante das lutas, das tribulações, das angústias, porque isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa história. Você conhece alguém na Bíblia, na história bíblica, que passou por essa vida sem nenhum problema? Não tem. Se Jesus passou, meu irmão, você vai passar. Então não pare. Ele não parou, ele não desistiu. Nós também não vamos desistir. Nós também não vamos parar. Nós não vamos retroceder, pois confiamos no Deus que nós servimos. Outra cicatriz, querido, as cicatrizes como aprendizado. Toda luta traz um ensinamento. Às vezes Deus permite a dor para nos moldar, nos fortalecer. Como o ouro que passa pelo fogo, somos refinados. Essas experiências, por mais dolorosas que sejam, trazem lições valiosas. Imagine um escultor trabalhando em uma pedra bruta. É preciso talhar, cortar e polir para revelar a beleza escondida, atrás daquela pedra. Assim, Deus usa nossas dores para moldar nosso caráter, remover o que é desnecessário e revelar quem realmente somos em Cristo. Cada cicatriz é uma marca de aprendizado e transformação, um lembrete para nossas vidas, de que Deus nos prepara para algo muito maior. Elas nos ensinam sobre a nossa dependência dele, sobre a força que temos em momentos de fraqueza, sobre o poder de sua graça em meio às adversidades da vida dele. Aprendizado, o que você passou, que faz crescer, te molda o seu caráter, fortalece a sua fé. Então use isso, querido. O inimigo muitas vezes levanta para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Use essas armas dele contra ele mesmo. Use essa arma para te fortalecer, para fortalecer a sua fé, para moldar o seu caráter, e se colocar de pé e falar: não vou desistir, eu vou continuar.
pois eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele está comigo em todo o tempo. Ele é contigo em todo o tempo. Por mais que muitas das vezes pensamos estar sozinhos, o Senhor é conosco em todo o tempo. Às vezes nós colocamos Ele de lado, deixamos Ele no canto, tentamos com a nossa própria força, com nossa própria sabedoria. Todos nós somos. É só confiar. Só confiar e acreditar que Ele vai fazer acontecer. Aprenda com os seus problemas. Aprenda com a sua dor. Fortaleça-se. Se coloque de pé. Não desista. Não pare. E guarde essa palavra. Continue a nadar. Continue a nadar. Cicatrizes serem como testemunho. Quando compartilhamos nossas histórias de superação, encorajamos os outros a crerem que também podem vencer. Olha a importância disso. Imagine um vaso quebrado, que foi remendado com ouro. Existe uma técnica para isso, não vou aventurar dizer, por isso que é um nome esquisito. O que antes era visto como um defeito, ele se torna um ponto focal de beleza e singularidade. Assim também são nossas cicatrizes. Quando entregues a Deus, elas se tornam pontos brilhantes em nossas vidas, demonstrando que a graça divina transforma a dor em propósito. Cada vez que contamos como fomos restaurados, como fomos curados, damos a outro a coragem de buscar em Deus mesmo renovo e força para as suas batalhas, para as suas dores, para as suas angústias. Nós damos forças para o nosso amigo, nós damos forças para os nossos irmãos, porque eles vão ver em nós um vaso remendado, um vaso que um dia estava quebrado, mas que foi restaurado. Nós temos exemplo aqui na igreja. Nosso irmão Alexandre já várias vezes falou que usou testemunho. Deus restaurou. Hoje é um vaso, tem suas marcas, mas ele usa suas marcas em propósito divino, para buscar os que estão lá fora, os que um dia estiveram quebrados, estão quebrados igual ele. Ele usa essa dor como propósito. Transforma essa dor que você passou, essa cicatriz que carrega em seu corpo, em sua alma, e a transforme em propósito na sua vida. Terceiro ponto, querido. Por que as cicatrizes elas são tão necessárias para a nossa vida? Por quê? Primeiro, para nos manter humildes. Elas nos lembram de que não somos autossuficientes. Precisamos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Você não consegue nada sozinho. Não tente. Você não vai conseguir. Você precisa de Deus em todas as áreas. Paulo falava de um espinho na carne, que não tinha dependente de Deus, em 2 Coríntios. Dependência dele. Eu não posso sem Ele, eu não consigo sem Ele. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que colocar Deus na frente, tenho que compartilhar com Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Segundo, querido, para glorificar a Ele, a Deus. Quando superamos situações impossíveis, adversas, o mundo vê o poder de Deus em ação. Cada vitória sobre o impossível é um reflexo da sua misericórdia, graça e fidelidade. É quando estamos diante do desafio que Ele se manifesta de maneira mais gloriosa, transformando o que parecia inalcançável em uma prova concreta, seu amor
e sabedoria. Que nossas vitórias se vão como testemunhos vivos, querido, de que com Deus nada é impossível. Você crê nisso? Você crê, querido, que nada é impossível para Deus? Nada é impossível para Ele. Nós oramos aqui na frente, quarta-feira, orar até acontecer. No final do ano, temos a oportunidade de contar aquilo que conquistamos. E eu creio que teremos aqui nesse altar muitos testemunhos que eram impossíveis para o homem, que era impossível para você, querido, mas que Deus fez acontecer. Porque Ele é poderoso, querido. Se lembre disso, Ele é poderoso. O poder está em suas mãos. A glória pertence a Ele. A honra pertence a Ele. Nós cantamos aqui. Então por que você está apavorado? Por que você está angustiado, querido? Creia, confie no Deus que pode fazer o impossível acontecer. Você verá a glória do Senhor se manifestar em sua vida. E todos verão que existe um Deus em você. Amém, queridos? 3. Para cumprir nosso chamado, querido, que as nossas cicatrizes são necessárias. Deus, em sua infinita sabedoria, usa nossas experiências, tanto as alegres, quanto as difíceis, quanto as dolorosas, para nos preparar para o ministério que Ele tem para nós. Às vezes enfrentamos situações dolorosas e desconcertantes, muitas vezes. Mas é justamente através delas que Ele nos molda e nos capacita para realizar a sua obra. O exemplo de José, claro, foi vendido pelos próprios irmãos. Ele passou por provações, sofrimentos, que pareciam, sem sentido para um homem sonhador, para um jovem sonhador que tinha uma promessa. No entanto, Deus usou cada uma dessas experiências para levá-lo ao trono do Egito, onde Ele pôde salvar não apenas a sua vida, mas também a de sua família, de muitas outras famílias. Mudou a história daquele povo. Como ele sabiamente declarou, Gênesis 50:20, pois tentaste o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, é um processo, muitas das vezes doloroso, que vai transformar toda essa dor num propósito. E você vai usar isso para o seu chamado. Não sei o que você tem esperado do Senhor, o que você tem almejado na presença dEle, mas use a sua dor para ser moldado. Se permita ser moldado pelo Senhor. Passe pelo processo, sem questionar, sem resmungar. Passe pelo processo. Assim como José passou, em frente, siga em frente. Nunca se esqueça do Deus que você serve. Não venda o seu propósito. Não venda o seu chamado por nada. Em frente, lute, acredite, porque o Senhor vai te tirar deste lugar de desonra, te colocar no lugar de honra. Creia, continue lutando. Essa é a promessa de Deus, querido, para mim e para você.
que parece ser um mal em nossas vidas, passar por tudo isso, Ele transforma em uma oportunidade de cumprir seu plano maior, para a sua glória, para o bem de todos ao seu redor. Para terminar, não tenha vergonha das suas cicatrizes, meu irmão. Não tenha vergonha daquilo que você passou, daquilo que você enfrentou. Não tenha. Mostre as suas cicatrizes. Elas são provas de que você enfrentou batalhas e sobreviveu. Mais do que isso, meu irmão, elas são um testemunho do amor e do poder de Deus em sua vida. Não tenha vergonha. As cicatrizes de Jesus trouxeram redenção. As suas cicatrizes podem trazer esperança para os outros. Permita que Deus use suas dores para a glória dele. Lembre-se, cicatrizes não são o fim, mas o início de algo novo e poderoso que Deus quer fazer em você e através de você. Então nessa noite, meu irmão, entregue as suas dores e cicatrizes a Deus. Permita que Ele transforme o que foi ferida num testemunho vivo da sua graça e amor, querido. E se existe aqui nesta noite alguma ferida aberta aí, e que você não consegue fazer o processo de cicatrização, do bálsamo de cura está sendo derramado sobre nós essa noite. Feridas na alma, feridas que você carrega, que te fazem chorar de madrugada. Ei, querido, Deus veio e Ele é capaz de curar, e Ele quer curar. Se permita, entregue para Ele. Senhor, isso é aqui. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo passar por esse sofrimento sozinho. Me ajude. E Ele vai curar. Ele vai te restaurar nesta noite. Eu creio. E você vai sair deste lugar curado. E essa dor e essa ferida que você carrega será uma cicatriz para a glória e honra do Senhor. E você vai usar isso para ajudar outras vidas. Amém, querido? Deus possa continuar te abençoando. E que essa palavra possa ser usada por você para curar as feridas da sua alma. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.